Epá, chega. Olá, sejam bem-vindos a mais um Que Vida é a Tua, comigo, Cláudio Almeida, com o meu amigo, companheiro Daniel Leitão. O que é que foi essa palmadinha na perna? É sempre um toquezinho, já viste no outro dia, foi aqui, há sempre um toque para Eu começar. receio que daqui a 3 episódios isto tome proporções Não sei, menos eu vou próprias. tocando onde me apetece, hoje foi aqui. Isto não é assim, calma, eu vou tocando onde me apetece, mas Não, a política de assédio deste podcast é muito, Não há. vaga. É Não muito há, vaga. não há política. Não há. Bom, enfim. E com quem? Com quem mais hoje? olha, a nossa convidada de hoje é vegetariana desde os 13 anos, começou a praticar yoga aos 15, dedicou-se ao estudo do budismo poucos anos depois e formou-se como instrutora de yoga aos 23. Quis fazer teatro, mas acabou por se licenciar em comunicação social e dedicou a sua carreira ao jornalismo, durante a qual passou pela SIC Notícias, TSF, a France Presse e RTP, entre outros. Um dia, chega sempre este dia, não é? Chegou à conclusão que odiava o que fazia e por isso optou pela rádio enquanto animadora na M80. Hoje dedica-se em exclusiva à meditação e ao yoga. No que a Vida é Tua, desta semana, temos connosco, senhoras e senhores, Bárbara Guevara. Olá, Bárbara, muito bem-vinda. Olá, obrigada. Estava tudo certo. Agora já que dava tempo de confirmar, estava tudo certo. Temos alguma barbaridade? Não, estava Percebeste, tudo Bárbara, certo. barbaridade? Sim, Desculpa. tinha trazido essa de casa. Por acaso não tinha ciúme agora, desculpa. Bárbara, a primeira pergunta que nós fazemos aqui sempre, muito simples. Que vida é a tua? Certo. Isso é uma pergunta, não é um statement. Sim. Que vida é tua? Não, mas Sim, vai, não, mas que podia, vida. mas podia de facto. Não, nunca julgar, nunca um julgar. statement. Não. Não sei muito bem o que é que pretendes com essa pergunta. Queres que eu te conte a minha vida desde que Não, nasci? tipo, Queres que é que eu vamos te conte como é que começar, é mas agora? hoje quem é, Fala-nos o do teu teu dia, atual. o que é que... Exato. O meu atual é uma vida muito tranquila, dentro daquilo que é possível. A intranquilidade está mais cá dentro, mas é uma vida muito tranquila e muito mais feliz, na verdade, porque vivo muito mais em linha com aquilo que gosto e com aquilo que eu sou, não é? Na verdade, todas essas coisas que falaste aí antes eram peles e pronto, porque eu acabei por, como cobra, fui despindo, não é? Fui renovando e acabei por vir aqui parar e dedicar-me só a isso. Como vês, não é propriamente uma mudança, não foi uma vida que... Não foi de repente um dia acordei e olha, vou ser professora de yoga, ou vou ser professora de meditação, ou o que for. Mas veio num processo que começou aos 15, não é? E levou muitos anos até eu assumir, de facto, sair do armário. Sim, do armário, sim, onde tinhas essas várias peles, Sim, não é? exatamente. Repara, eu não sei se reparaste que a Bárbara aos 15 anos já tinha mais maturidade que eu tenho hoje com 41. Ela começou com o caminho dela aos 15. Sim. Eu penso, aos 15, amigos, só estava preocupada em saber se a sessão do cinema do meio-dia estava disponível ou não. Sim, não, sim. Estou agora a pensar, será que eu ainda estou com a mesma pele desde que eu nasci? Rasgada, toda rota, Mas suja. repara, mas não significa que haja aí muita maturidade, não é? Porque o que me leva a praticar aos 15, sim, havia um lado bastante maduro, reconheço, mas depois havia outro que só fazia disparate. E as pessoas que me conhecem sabem que eu levei uma vida assim, errática, durante muitos anos. E a tua primeira... Então vamos pegar nesses... Pega. Não são erros, né? Estás a pegar. Vamos para trás, né? Todas essas mudanças todas. Começas logo com uma que é mais surpreendente, se calhar, que é o facto de teres tornares vegetariana aos 13 anos. 12, sim. 12 anos. Eu comecei aí. Sim. Pegando Não foi aqui de repente. no termo barbaridade, é estranho uma pessoa se chama Bárbara depois ser vegetariana. Não é? Parece, sim. Não, na verdade, repara, o que aconteceu foi que ninguém era vegetariano na minha família e na altura em Portugal não havia sequer mercado para isso, não se falava disso muito. E o que aconteceu foi que eu ouvi uma matança do porco e foi isso que me fez cair a ficha de ganhar consciência do profundo sofrimento que estava naquele animal. É evidente que nem todos os animais morrem da mesma forma, mas o facto de ter compreendido, uma coisa é tu saberes, outra é a consciência baixar a outro nível de será que é mesmo justo isto estar a acontecer quando há outras formas, e foi aí que eu comecei a pensar outras formas de me alimentar, que não passasse pelos animais, e porque não conseguia fazer mal aos animais, aquilo fazia-me imensa confusão. E, portanto, pronto, mas foi um processo, também não foi de um dia Mas para o tinhas outro. 12 anos, não estavas em 2022 Não, em que há não. supermercados e talhos vegetarianos? Comi muita batata e muito arroz. E a minha mãe muito preocupada, o que é que vais comer, o que é que eu te vou fazer? Pois, como é que os teus pais reíam? Mas eles punham-te comida à frente a dizer, o almoço vai ser isto, e tu dizias, não como,
como? Ou Começou esta metade. ou começaste tu a ter de cozinhar? Ou eles, como é que foi essa não, compreensão de quem te envolve? Não, tive muito apoio da minha mãe nesse aspecto. Ela percebeu, embora não conseguisse logo na altura, ela 4 anos depois também se tornou vegetariana. Ok. Mas na altura ela percebeu e tentava ajudar-me. O meu pai não. Ainda hoje o meu pai come muito mais carne do que... Se puder, então, à minha frente... Tudo tem direito, não é? Tudo que tem direito. E então, na verdade, ao princípio eu começava por não comer, só comia os acompanhamentos, e depois a pouco a minha mãe fazia só uma coisa para mim. E depois eu ia começando a investigar sobre a alimentação e como é que eu podia compensar e o que é que eu precisava. Certo. E então ia dando umas dicas, mas a minha mãe era a cozinheira. Boa, pronto. Eu E continuo- quando tornaste foi mesmo, não é sequer ovo-lacto, ou seja, tiraste ovos, tiraste tudo? Não, ou ao princípio... Não, Porque os ovos às vezes safam, não é? Sim, os ovos safam. Pá, os ovos safam muito. Muito, muito. E então houve, como te digo, foi mesmo uma transição muito suave. Não sou vegan, hoje em dia sou vegan em casa, fora de casa sou vegetariana, porque em algumas circunstâncias é difícil, sim. mas também não é impossível. Se eu for um bocadinho mais disciplinada, sim, mas optei por ter esta escolha, ser vegan em casa. Não sei se estás a sentir isto, mas nós convidámos a Bárbara e a Bárbara está a desumilhar desde que chegou. Portanto, primeiro é esta da maturidade que ela nos está aqui a esfregar na cara. Não, porque já ela te diz, disse, sou espera. disparate. Ela diz assim, aos 12, eu como ouvi uma matança do porco, decidi que ia ser vegetariana. E se fosse eu na altura, comprava uns fones. Só para não é? Para não ligar. E depois ela diz assim, pois comia só a batata e o arroz. E apresenta-se nesta figura, não é? Que é uma figura que eu nunca vou ter se comer só legumes. Mas olha, que eu não era assim, eu depois emagreci com o tempo. E chegares a casa agora e a Joana via-te a comer um prato e Só uma arroz e panela só de batatas. arroz e batata. Epá, eu vi a Bárbara há bocado. Já viste a Bárbara? Isto funciona. É um palito. Não é nada. Que disparate. Não, eu fiz muitos disparates alimentares e não tinha, de facto, não era muito saudável nesse aspecto. E sempre tive muita barriga e sempre, pronto, isso faz parte, mas é o que é o meu corpo e está bem também. Sim, mas tu disseste, depois foste logo estudando para... Ou seja, tu és uma pessoa que leva... Quando leva as coisas para a frente, sim. repara, tu aí tinhas 12 anos, tinhas tudo para perder isso. A tua Sim. família não cozinhava dessa forma, sim. não tinhas este acesso à informação como há agora. E mesmo assim, foi de tal forma que a tua mãe depois seguiu esse... Sim, há quem chame de teimosia, não é? Eu prefiro achar que é disciplina. Disciplina mental e é uma disciplina que não é militar, é uma disciplina que vem... Agora vou parecer aqui mais... Quando o coração... Sabes, é quando encaixa mesmo cá dentro, quando faz sentido. Cá dentro é sentido, não é propriamente uma disciplina mental de militar, de porque tem que ser. E vai. Não, é porque compreendi cá dentro que não fazia sentido e que me provocava mais sofrimento a mim do que propriamente prazer. Falaste agora do coração e tu dizes também que, para além de ser vegetariana, tu cresceste com o Dhamma de Buda no coração, certo? Queres explicar o que é crescer com o Dhamma? Não vai alguém pensar que tu cresceste com os Dhamma e depois vêm-te pedir autógrafos do caixa? Para já não podia ter crescido com os Dhamma, porque tenho quase idade para ser mãe deles, não é? Mas seria ao contrário. Mas, de qualquer forma, não, Dharma significa os ensinamentos, neste caso, ensinamentos de Buda. E comecei a ler muito nova isso. E talvez isso me tenha conferido alguma maturidade desde cedo. Porque desde muito cedo eu refletia muito sobre questões existencialistas e, portanto, encontrei nos ensinamentos de Buda muitas, não respostas, porque os ensinamentos não te dão a resposta, mas é um convite a procurar essas respostas. E foi mais por aí que, e sim, abre-te o coração a outras realidades, a outras perspectivas, ao não julgamento e a outras coisas. Olha, Pode estar aqui uma explicação, que é, na adolescência da Bárbara, ela leu Buda. Nós, na adolescência, tentámos parecer com o Buda, não é? Pois é. A questão é diferente. Mas eu levo o papel até ao fim. O papel até ao fim. Não me apanha. Não vou dizer, tu não eras o Buda. Eu sou o Buda. Depois eu também pensei, agora estava a pensar, se em vez de ter 100 quilos com 17 anos, eu tivesse lido o livro... Agora faço aqui uma pequena correção. Esse Buda é o Buda chinês. Porque o Buda, na verdade, de gordo não tinha nada. Não é? É um indiano que antes da iluminação até era asceta, portanto até era uma Olivia Palito, e depois conseguiu, depois acabou por ganhar o seu peso natural, mas é um peso saudável, não tinha nada de gordo.
Ainda por cima fomos É a atrás do Buda errado. representação chinesa. Porque significa abundância e prosperidade, não é? Então o Buda chinês tem essa representação de ser assim uma personagem mais rechonchuda. Era um bocadinho mais madura e tal, não é? Até o Buda ela Até foi escolher o o Buda- certo, não é? É que eu ia te perguntar agora mesmo, que era isso, tu, enquanto budista, como é que encaravas aquelas pessoas que ligavam patavina ao budismo, mas depois tinham lá um Buda no pechiché lá na sala, com uma moeda por baixo, lá está, dá sorte e dá dinheiro. Não é? Virado de costas. Exatamente, tem que estar Sim. virado de costas. Sim, sim. Se ajuda, isso já tem a ver com o poder mental e eu aí Pois. não critico, é o que Opa, é. pois. Desde que haja uma intenção, se põe só porque sim, porque fica giro e porque está na moda, não tem grande relevância. Mas se a pessoa puser porque de facto coloca aí uma intenção, essa intencionalidade é o mais importante. Até pode pôr um psiché em diferente. Pois, Desde pois, que esteja lá a intenção. eu tinha uma tia-avó que tinha lá essa moeda e de facto até mudámos para o euro e a moeda era a mesma. Também não sei o que é que lhe trouxe de bom para a vida dela, mas não sei, olha, não sei. Pronto. Enquanto ela não tem nada comigo, está tudo bem. Olha, tu chegaste a ser... Mas Desculpa, agora sim. lembrei-me de uma coisa antes Diz. de perguntar. Só Agora parece que porque... uma fofoca. Ai, agora lembro-me de uma coisa. Não, Conta. vou acrescentar mais uma coisa. Vocês estão a falar da maturidade e de repente eu a dizer que não, mas há aqui uma coisa, uma particularidade. Eu lembro de ter 5 anos. Meu Deus, eu estou com medo do que é que aí Cada vem. vez mais para trás. Estou com medo do que é que aí vem. E de ter as primeiras reflexões sobre a morte, porque me fascinava. De pensar o que é que vinha depois da morte. Então, se calhar a maturidade até veio antes. Tu vês. Mas não sei se é maturidade, se é curiosidade e ter mesmo este lado existencialista. Não sei o que é que explica isso. Não considero que seja maturidade, porque lá, eu fiz tantos disparates, mas sabes? é, E fiz é tantas verdade. porcarias. É verdade. Mas é um mas lado depois de tens questionar, nostalgia. é um lado Mais uma vez, eu com Sim. 5 anos, eu que me questionava e me intrigava o que é que vinha a seguir ao Willy Fogg. Dava ao Willy Mas Fogg isso de manhã nos também. bonecos, não ia Também. ficar naquela. O que é que vai dar a seguir? Também Meu Deus. gostava de ir, e lá está cão, e vi essas coisas Pronto. todas, isso preocupava-me, eu agora escolha, e aquela ansiedade, o que é que eu vou escolher a Exatamente, seguir, e não sei o sim. que, quando vai mais tarde, Isso na é que me adolescência. intrigava, a morte. Também. Morte, não. Eu acho que Mas da este morte, programa vai sim. acabar com a Bárbara a dizer: e lembrei-me agora. Da primeira ecografia que eles me fazem, eu estava a ler um livro e já estava de pernas cruzadas, porque eu sabia que era aquela Não, posição. mas Estava a olha, praticar respiração. lembro-me da Olha, sala onde nasci. estás a ver? Opa, meu. Há muita Houve um dia consciência. que perguntei à minha mãe, mas não sei qual é a explicação da ver isso, mas perguntei à minha mãe se a sala onde eu tinha nascido se não era assim, e descrevi-lhe exatamente uma prateleira que ia do teu lado direito, uma porta aqui, não sei o quê. E a minha mãe ficou a olhar para mim, incrédula, e disse: era, mas como é que... E eu nunca estive no hospital, nunca estive naquela sala, não há fotografias daquela sala. Haverá algumas explicações mais esotéricas para a coisa, mas olha, Sim. pronto, mas antes disso não consigo. Posso ir a outras vidas. Não, Ou então a tua mãe agora também está a contar a mesma história das amigas a dizer: e ela acreditou, ela acreditou que a sala era aquela, meu Deus. Ela deixou de descansar cá de casa. Também é possível. Agora que dizes Daí a isso, vou prateleira, falar- daí a prateleira. exatamente. Tinha umas latas de atum lá empilhadas e Nós, tudo. quando isto for para o ar, eu vou ter problemas em casa, porque eu esta semana estive a discutir isso com a Inês, porque ela dizia: não, eu tinha 4 anos e aconteceu isto e isto, e eu senti e estava nesta... Eu dizia: Inês, é impossível, eu com 4 anos não me lembro de nada. E ela: sim, eu não posso ter tanta consciência. E agora a Bárbara: Não, eu lembro de onde eu nasci. Eu, pá, Não, mas pode, Mas sim, pode mas haver. Há a pode memória haver, pode haver. explícita e há a memória implícita. E a memória explícita aparece a partir dos 4 anos, mais ou menos 4, 5 anos. A memória implícita é o que acontece antes, que normalmente não tens essa memória vívida. O teu corpo lembra-se, mas a cabeça não. ok. Há algumas exceções. Isto também faz da Bárbara uma pessoa melhor, que se ela se lembra, quer dizer que foi uma coisa boa. Eu, como não me lembro, a partir foi um acontecimento trágico para toda a gente, e traumático, não é? Quando eu nasci. Bom, Bárbara, tu... Se quiseres, depois podemos falar sobre isso. Pronto, não quero Noutra que ainda ocasião, me não magoa aqui. muito, ainda dói muito cá dentro. Bárbara, tu chegaste a ser reembolsada pela agência de viagens a que compraste a tua viagem à Índia. Eu posso explicar. É que não correu muito bem, não é? Não. Porque tu Quer dizer, foste sim. para lá para encontrares, como costuma dizer, o teu eu interior, não é? Não, também não fui para encontrar isso. Pronto, mas Esse foste, eu já foste em busca de encontrei. algo, não é? Mas que não era aquilo que tu encontraste, foi o teu marido. Foi. Repara, eu fui para a Índia para me preparar para ser monja. Ok.
Correu super bem. Deixa já te diga que o nome monja, por si só, vale por si. É Vale, ótimo. não é? Monge, tranquilo, monja ganha uma outra dimensão. Pronto, e portanto, freira é que não é, é monja. Pois, sim. Porque não era na linhagem católica, com claro. todo o respeito às instalações nas Não, quais nos por amor de encontramos, Deus, claro. mas seria como monja budista, e é mesmo monja a palavra, e portanto, sim. Eu não queria tornar-me monja nessa altura, nesse ano, porque tenho um filho pequeno e, portanto, ainda precisa do meu acompanhamento, mas a minha ideia era entrar nesse processo de preparação para que, quando ele tivesse idade, eu pudesse integrar um mosteiro e ter uma vida monástica. Correu-me super bem. Vim de lá, não vim de lá casada, mas sim, vim de lá com aquele que foi o meu futuro marido e com um filho, que também não foi feito lá, foi depois, mas sim, foi o resultado. Foi mais uma filha e um casamento. Portanto, Esse mosteiro, de facto, tem um péssimo departamento de recursos de relações públicas, não é? Não se está a conseguir fazer, não é? mas eu acredito que isto também faz parte do meu caminho para um dia me tornar monja. Porque é isso também que me vai tornar melhor monja. Porque isso também não está fora de... Portanto, ainda não perdeste, achaste Não, foi que... O meu marido odeia que eu não é diga agora. isto, como deves imaginar, Pois, não é? não sei porquê. Não sei porquê. Querido, repara, nada é eterno, nada é para sempre. Portanto, das duas, uma, ou a relação acaba, ou tu morres, ou eu morro. Vai que tu morres primeiro. Eu já tenho um propósito. Suponhamos. Não suponhamos. Claro, Não suponhamos. não é? Pode Sim. acontecer. Até às vezes aqueles maridos têm o receio assim, se eu morrer, tu vais encontrar mais... Já respondeste a isso? Não, tu morres eu, Não imediatamente. vou. Bom dia. Dizem aqui, se eu morrer, eu quero que tu encontres lá, eu quero que sejas feliz. Sim, não, eu já tratei disso, está tranquilo. Mas olha, Bárbara, aqui eu não sou ninguém para dar um conselho, mas Sim. quando nessa conversa da outra vez à Bárbara, não usa aquela. É que só falta aí dizer aquela coisa, sabes que o teu amor é como as ondas do mar, vão e vêm, e não sei o quê, não é? Portanto, não vais. É que senão o rapaz fica devastado. Não, porque o vai e vem, pressuponho que vem sempre outro a seguir, não é? A cena Não, do mas comboio, aí não, chato. o que vem assim não é outro amor, mas lá está, é um mosteiro. Não deve ser fácil vir numa onda um mosteiro, não é? Mas, É mais pesado, digamos. é mais não pesadão, pois. É mais pesadão. Mas já foi, essa conversa já foi. Já foi. Já foi. E ele aguentou-se. Portanto, temos aqui relação. Portanto, o sonho de ser uma monja ainda lá está. Ainda lá está. E o Não do sonho, teatro? mas é. Do teatro, porque é que tu não o seguiste? Percebeste na altura que ser uma adolescente vegetariana nos anos 90 já era suficientemente dramático? Sim. foi difícil. E porque aprendi a vestir muitas peles na altura, a ser muitas personagens, e eu achava graça a isso. Achava graça a encarnar várias vidas, encarnar vários lugares e perceber várias vidas. O que é este contexto? Como é que é se fosse assim? E se eu fosse isto? Agora vou ser não sei o quê. E mudava. Qual é que foi a coisa mais estranha que te lembras assim qual foi a pele mais estranha que vestiste? Sabe, tipo, metaleira, tipo... Quase, sim. Foi assim uma coisa... foi assim um lugar mais sombrio. Foi o lugar mais rebelde, eu diria, e que vem de um lugar de muita raiva. E então foi... Que não me digo se os metaleiros têm todas raiva, mas tu falaste em metaleiro, mas não foi nada isso. Mas foi um lugar muito ligado a um punk rock, a uma vida muito... Lá está, com muitos excessos, e que vem de um lugar de muita raiva e muita dor. E é interessante explorar isso. Essa raiva também percebo, não é? A pessoa vai ao bar, se vai para com chouriço, não é? Sim, não há nada para comer, a não ser pão com chouriço ou um caldo verde, não é? Mas como é que isso joga ao mesmo tempo com uma pessoa que nesta altura já conhecias os ensinamentos de Buda, ou já estavas a estudar essa que aparentemente dá alguma mais paz à pessoa, e depois tu dizes que isso vem do... Isso coincide de alguma forma em termos cronológicos? Coincide, em termos cronológicos, coincide porque tudo faz parte dessa mesma busca, todas essas reflexões de Buda, na verdade. Repara, tu podes tornar-te mais em paz. Eu estou um bocado a tremer, tenho frio. Desculpa. Pronto, de vez em quando se vira o meu queixo a tremer, tenho um bocado de frio. Não ponham aquecimento, não há aqui nada, zero, é frio isto, é horrível, Bárbara. Isso agora dentro da escala da humilhação subiu. Agora é realmente nem um aquecimento. Eu é que não comi nada, o meu corpo baixou a temperatura, portanto estou a dar aqui a explicação. Isto não foi de balde.
nós preparámos para aquilo que há de ser a vida Que há de num ser a vida, mosteiro exatamente. enquanto monja. Agora Uma uma pessoa monja quer tem ser um monja e aquecedor, agora- está uma monja assim ao pé daqueles hotspots. Não, amiga, Mas não. voltando aqui à questão, tu não deixas de sentir, tu podes estar mais em paz, mas tu não deixas de sentir, tu não deixas de sentir medo, angústia, ansiedade, não deixas de ter o julgamento que surge. Faz parte da tua condição humana. Faz parte da condição humana sentir essas coisas. O que fazes com elas é que é diferente, não é? Sim. Se viveres em piloto automático, vais ter respostas pouco benéficas, não é? Se decidires parar e refletir sobre isso, cresces, ou evoluís, ou tiras uma pele. Não é? E foi o que foi acontecendo. Eu fui tirando peles porque cada vez que encontrava uma camada, sentava-me com ela, explorava ao máximo, tentava perceber de onde é que aquilo vinha e fui, lá está, tirando essas camadas de cima e descobrindo mais uma parte de mim, mais uma forma de ir mais fundo e de conhecer um bocadinho mais quem eu sou. Isso é ótimo. O meu eu interior. ótimo. Não é preciso ir para a Índia, não precisa. E ao mesmo tempo já percebemos que foi assim também que a Bárbara tirou a sua pele, a pele do arroz, a pele da batata, que ela comia muito. Sim, por isso é que ela estava sempre a Foi, despir aquilo aquelas camadas. era peles. Estava sempre a despir peles. A senhora come muita batata, não, isto são peles. Mas é ótimo o que tu acabaste de dizer, porque realmente nós temos muito essa ideia de que as coisas não podem coexistir e de que eu tenho mesmo que expurgar tudo, que o meu sentimento, se vem de algum sítio que não é positivo, eu tenho que expurgar tudo, tenho que encontrar a minha paz. Eu gostava de dizer é que não é isso, não é? Ou seja, eu posso estar em paz sabendo que aqui dentro há sempre alguma coisa. Claro, que eu tenho de essa é a assumir que ideia existe, não é? errada de que a iluminação, não é? Ou esses estados mais beatíficos implicam uma vida sem sofrimento nenhum, ou seja, não é sem sofrimento, é sem dor. Sem sofrimento mas é sem dor. Não, nós não deixamos de ser humanos, portanto vamos adoecer, vamos envelhecer, vamos morrer, as pessoas de quem gostamos morrem, ou adoecem, ou alguma coisa acontece que nós não estávamos à espera, ou há circunstâncias que nos despertam algumas crenças mais antigas e isto pode voltar a trazer alguma ansiedade. Então, isso vai continuar sempre a existir, mesmo por mais treinado que uma pessoa seja, por mais calma que uma pessoa seja, lá dentro as coisas continuam todas a acontecer. Não deixamos de ser um corpo humano que tem as suas reações quando sente que está aflito. E que são boas essas reações de fuga, de luta, de congelamento, são boas. E, portanto, eu para ter essas reações tenho que sentir medo, tenho que sentir ansiedade. Por isso é saudável, é bom sinal que eu sinta medo, é bom sinal que eu sinta ansiedade. Está tudo a funcionar. No dia em que eu não sentir, se calhar estou em coma ou tomei uns drunfos. Pois o que não deixares que ela tome conta de ti, não é? Sim, A vida não tinha interesse se não houvesse medo, não é? Claro. Se não houvesse medo, não tínhamos nada porque... Claro. Olha, entretanto, no meio disto tudo, tu optas por prosseguir então os teus estudos na área da comunicação social. E durante mais de uma década exerces a profissão de jornalista, onde então até percebeste então, que odiavas o jornalismo. Odiar é uma palavra muito forte ou é mesmo... É um bocadinho forte, mas sim. Eu uma vez ouvi o Ricardo Araújo Pereira dizer que ele era péssimo jornalista porque não se lembrava do nome das pessoas e, portanto, inventava. Eu julgo, eu nunca cheguei a inventar. Mas eu não me lembrava também do nome das pessoas com quem falava. E às vezes eram ministros. Eu, como é que é isto? Pode-se ter as neiras? Desculpa. Como é que se chama? Não me lembro. Esqueci-me do nome das pessoas, não fazia puta ideia com quem é que estava a falar. Sei lá, tive várias situações assim. Portanto, eu não odiava o jornalismo. E continuo a gostar. E há um bichinho cá dentro. Certo. Fica sempre a vontade de contar histórias ou de chafurdar em histórias para saber a verdade. Mas a forma como se pratica não ia ao encontro daquilo que eu queria para mim. Era por aí que não gostavas tanto. E Sim. seria isso ou também o receio de tornares um dia uma mistura de Tânia Laranjo com Rodrigues Carvalho? Um coquetel explosivo. A imagem. A Bárbara ia responder e de repente deve ter surgido a imagem. Sim, tive que parar aqui um bocadinho para... Sim, não, pois, de facto, isso eu acho que não chegava a acontecer. Mas acho que eu não ia para aí. Mas olha, sabes o que é que eu... Mas
É uma pergunta interessante porque, na verdade, eu olhava para os meus colegas mais velhos e eu não queria tornar-me uma pessoa amargurada, não me queria tornar uma pessoa depressiva, não queria afogar-me em álcool, porque era para aí que podia ir, não queria viver a minha vida à base de cafés, sem comer, também era a minha vida na altura. Eu fumava muito, eu bebia muitos cafés para aguentar o ritmo e depois estás sempre envolta desse ambiente, porque é sempre a má notícia, não é? Sim. É sempre o drama, é sempre o horror, é sempre aquilo que vende mais e cansa muito o teu sistema nervoso. Onde aquilo que não é nada normal é normalizado, não é? E é o... Sim, é os extremos. Normalizas o que não tem que ser normalizado e vives uma realidade que não é verdade. Sais dali e o mundo não é isso. O mundo tem mais do que isso. O mundo é mais do que só desgraças. Não quer dizer que elas não existam, claro certo. que sim, mas é mais do que isso. E quando de repente vês o mundo muito afunilado, tens tendência a entrar nessa espiral descendente e a viver uma vida muito triste, muito chateada, muito zangada, E depois, claro, depois tudo o resto que vem com isso, ser mal pago, ou não haver reconhecimento, os interesses políticos, os interesses económicos, às tantas tu já não estás a ser jornalista por aquilo que querias, por aquilo que te levou a ser jornalista e entraste numa máquina. E a mim não me interessava. Não queria fazer parte disso, vivia em constrição interna, sabes? Não queria isso. Sim, hoje com esta proliferação também dos meios de comunicação, da necessidade de ser sempre primeiro, porque agora há as redes, há aqueles meios, acho que ainda há mais necessidade de dar a notícia imediata e pouco trabalhada, e não há esse dinheiro para pagar aos jornalistas, para se investir em jornalismo de investigação. Nunca há dinheiro, essa é sempre aquilo que eu ouço. Não há dinheiro. Não há dinheiro e não há referências, porque começas a perder as referências de bons jornalistas. Okay. E de repente aquilo que são as referências é aquele que começou há 2 anos, sem desprestígio nenhum, mas se calhar não tem tanto know-how como aquele que já faz isto há não sei quantos anos e que tem uma experiência e que sabe escrever português, por exemplo, não é? Ou falar português, começa por aí. E eu venho de um ensino estrangeiro, portanto eu tive que também batalhar isso, porque eu cometia muitos erros a falar português e a escrever. E hoje em dia, de vez em quando, ainda tenho isso, não é? Porque a minha base é outra língua, a minha língua materna, por assim dizer, é outra, e o meu estudo também é numa terceira língua, portanto, e às vezes há esse perigo, mas lá está a tal disciplina e o rigor de ter cuidado com isso. E isso não existe. Sim. Ou existe muito pouco no jornalismo. Há muito pouco rigor na linguagem. Esse ambiente, tu falavas também de toxicidade até. Tu dizes que percebeste também um bocadinho que odiavas isso quando nasce o teu filho. Sim. E se ainda te fez, ou seja, o teu filho fez o excelente trabalho de jornalista claro. de nascer e dar-te logo uma notícia de última hora. Dizer, Foi, olá mãe, foi. Não sei se notícia de última hora tu não gostas disto. Sim. Deixa-me merdas, desculpa. Não é? Nasce um filho e tudo, deixas-te merdas. Sim. Porque de repente tens outras prioridades, começas a ver a vida de outra forma, percebes o que é realmente importante para ti, não está à espera, sabes, já não está à espera. Sim. Não é que estás para trabalhar, não estás para fazer coisas que não estão em linha com os teus valores, com os teus princípios, com a tua forma de estar na vida, não é isso que também queres transmitir aos teus filhos, não é? Então, eu estou com uma tensão no maxilar do frio, desculpem. Não, eu continuo. A culpa não é vossa. A culpa não é vossa. Exato, não. Não é vossa, não haver aqui um aquecimento. Eu não estava a sentir culpa até ela dizer isto, sabes? Eu estava tranquilo com isto, até ela dizer, relaxa. Eu estava com frio, pensei, realmente, e depois a Bárbara disse, como ainda não comi, eu pensei, eu ainda estou injusto também, se calhar é isso. Estás com frio tu? Não estou, quer dizer, tenho os pés gelados, mas... Como eu então tenho pronto. os pés quentes. Pés gelados, então está bem frio, eu também estou com os pés gelados. Pronto, olha, e o teu filho não só trouxe essa notícia então, de que se calhar não gostavas bem daquilo que fazias, e também não te disse assim, olha mãe, já está na hora também de trocar aquela prateleira, lembra-te? Porque isto é muito fácil reparar que a prateleira estava lá quando tu nasceste, mas não fizeste nada em relação a isto, não é? Continua lá aquele náporo horrível com aquela bonequinha com uma sombrinha. Sim, ele não nasceu, foi no mesmo sítio, portanto a sala não era igual. E estavas a falar do facto da tua língua materna não ser o português, e isso é engraçado também porque tu vens de uma família luso-espanhola? Sim. Como é que
como é que foram esses tempos de... Agora estou aqui a voltar um bocadinho atrás, desculpa. Mas a minha língua materna, quando digo a minha língua materna, se formos rigorosos na palavra, é portuguesa. A minha mãe é portuguesa e sempre falaram português comigo. O que é que toda a minha base de aprendizagem, o aprender a escrever, a falar, a ler, etc., foi em francês. Nem isto sequer é é verdade, espanhol. um twist. Não, o espanhol é a minha, eu diria, quarta língua, porque a seguir vem o inglês, eu estudo em inglês e faço tudo em inglês, e o espanhol vem a seguir. Isto realmente... Já viste isto? E o italiano a seguir. Pronto. E depois vem o alemão já muito lá para trás. Portanto, sim, são as línguas. Muito só para Eu trás. arranho mirandês, não sei. Mirandas não falam. Vês? Nem eu, na verdade. Já sabes, desculpa, já nem eu, sabes na mais verdade. uma que... Olha, mas como é que foi esse processo de viver uma família de dois sítios com um ecrã um bocado diferente, Sim. a nível de formação e de por aí fora? É verdade aquela coisa, há uma vez disseste à tua mãe, a tua mãe que era portuguesa, que é portuguesa, não é? Há uma vez disseste, olha, isto realmente de Espanha... Nem bons ventos, nem boas... Tantas. Ou és a prova, Tantas. ou é a prova provada que de Tantas. facto aquilo é só de um ditado popular que não se aplica. Aplica-se. aplica-se. Mas aplica-se. não estava à espera desta agora, espera lá. Mas aplica-se não é por ser espanhol, e por acaso não é por ser espanhol. Mas a nacionalidade espanhola, ou pelo menos a cultura espanhola, tem coisas muito engraçadas. E tem coisas que nos fazem falta a nós, portugueses. Como a joie de vivre, agora sempre. Não é? Sempre como toma lá, isto é francês, como dizem os alemães, ou como dizem os alemães. Sim. Já vivo, Não, mas exato. percebes, ou seja, eles têm um salero na vida deles que nós não temos. E esse salero eu tive muito da minha avó. A minha avó tinha muito isso. E tinha muito a música nela e a dança. E então, essa é a parte que eu herdei, pelo menos, desse lado mais espanhol. Agora, quando eu digo que de Espanha não vem bons ventos nem bons casamentos, é outra questão que não passa pela nacionalidade, evidentemente. São dinâmicas de casamento que às vezes são difíceis, como em todas as relações, e aí já não tem a ver com a nacionalidade, tem a ver com, de facto, o teu contexto familiar. E cada um deles tem contextos familiares muito particulares que depois resultam, pronto, naquilo que aconteceu comigo e os meus irmãos, e, portanto... com as pessoas que vieram a reflete seguir. naquilo que tu és hoje, não é? Claro, evidente. Exatamente. E depois também é estranho que eles trocarem os apelidos, não é? Eles Sim. são contados nossos. Sim, não, Só repara, para baralhar o meu o português, passaporte... pá. Eu no outro dia tive esse problema porque abri o meu passaporte espanhol e percebi e reparei que o nome é diferente do português. Eu pensei, bem, eu vou ter aqui um problema porque o meu filho ia levar o passaporte português, eu levava o espanhol, mas o meu filho, sabes, as coisas não batiam certo, os nomes, e, não me vão deixar sair com o miúdo, mas pronto, lá, mas não. Mas é verdade, é uma confusão, trocam os nomes todos, é uma E confusão. tu pensaste, como é que eu vou resolver isto? Vou tentar baralhar o tipo de alfândega, o tipo do serviço de esponja. Vou-lhe falar em alemão e italiano. O gajo nem as vê. Com os burrifos de francês. O gajo Os burrifos de O gajo francês. nem vê naquela tão... Ele o quê? Ele já de vivo. Espera aí que eu já... Entra tudo. Ele diz assim, Antunes, eu vou deixar. Exato, é tudo tem um ar Silva. inofensivo. Eu vou dizer que isto é tudo Silva e vai tudo corrida Silva. Bora. Olha, mas resumimos-lhe aqui a conversa. Eu gostei, lembrei-me, desculpa lá de interromper. Não, muito giro, mas vamos voltar então ao fim do jornalismo. Tu a seguir abraças uma carreira como locutora de rádio, não é? Vais para as manhãs da M80 para, segundo as tuas próprias palavras, são as tuas, começares a comunicar com um sorriso nos lábios. De manhã, são as tuas palavras, porque eu não percebo como é que se comunica com um sorriso nos lábios às 7 da manhã. Sim. Ou vieste o Lux? Sim, sim, poderia ter sido possível se eu tivesse começado a trabalhar na M80 aos 20 e tal anos, sim, era essa a vida que eu tinha. Mas não, do Lux para a TSF cheguei a ir, agora posso dizer. Também cheguei a fazer noticiários com graus de consciência não muito... Às vezes as notícias também vinham assim meio... Sim. Ninguém diria, vou-te já dizer que de dicção impecável. Mas a Bárbara, que eu sempre não, ao fim dizia sempre, uma informação ainda a confirmar. Sim, exato. Não, mas na M80 isso nunca aconteceu. E eu gostava muito daquilo que fazia, porque, de facto, no jornalismo levamos-nos muito a sério. E não era permitido quase, não era aceitável. Teres um sorriso, fazeres piadas. Havia uns que faziam, os da velha guarda,
podiam, mas os mais novos tinham sempre Também já aquela estavam cena. para chatear, não é? Tipo, Não já dava-se para chatear, até faziam poesia, sabes? E tens pessoas que fazem coisas extraordinárias. Agora, o Fernando Alves, por exemplo, é um deles, mas é muito sério, claro, mas também dá para fazer piadas, não é? E dá para brincar com as coisas. O Malaquias, lembro-me agora, que fazia algumas brincadeiras. Mas tendencialmente é levarem-se muito a sério. E quando eu fui para a M80, podia finalmente dizer as previstas todas que me apetecia. Sabes? E estava muito à vontade, Sim, sim. e isso, encontrei essa liberdade. Foi muito que é libertador. boa. Ai, foi ótimo. E podia falar de assuntos que, como jornalista, não podia. Pois, porque exatamente. achamos que o jornalismo é sobre liberdade e não é verdade. E há coisas que não nos deixam falar, e há coisas que não dá, e que parece mal, e que. Sabes, e há muitas barreiras, e há temas que não interessam. Isso agora não interessa. Não, mas olha, se calhar vale a pena fazer aqui uma cena de fundo, porque isto é a realidade e isto está a acontecer. Se calhar não. Se calhar isto não interessa muito falar agora. Não vem, não dá jeito. Pois, exatamente, não é oportuno. Não é oportuno. Portanto, no fundo eras aquela menina que esteve a escola toda num colégio interno e de repente... Sim, é quase isso, sim. Sim, senti um bocadinho isso, sim. E depois, também há outra coisa, mas isto é a minha experiência, evidente, nem todos os jornalistas são assim, mas essa claro. foi a minha experiência. Houve uma altura que me sentia a estupidificar, sabes? Porque é tudo, é quase chapa 4, é a mesma coisa todos os dias. Como não há dinheiro para fazer diferente, como não há espaço para fazer outra coisa e a tua criatividade também não tem muito aso, como não há muita gente, porque como também não há dinheiro para pagar a mais pessoas, não há muita gente, tu estás ali no ramo-ramo, fazes o jornalismo de secretária, que é, recebes aquilo que vem da agência, traduzes quando é uma agência estrangeira, quando é portuguesa mudas umas palavras para não fazer copy-paste, fazes umas chamadas, mas quer dizer, estás muito ali, quando é um tema muito quente, estás só nesse tema, portanto nem sequer estás a par do que é que aconteceu no resto do dia, ou o que é que aconteceu na vida, não é? E depois são muitas horas e o que te sobra é muito pouco. E eu sentia-me a estupidificar. Eu não estava muito assim muito interessante como pessoa. Percebes? Engraçado, tens noção disso, ter essa percepção. Sim, eu não digo os outros. Sim, claro. Embora, claro. se calhar, assim, pensando assim um ou outro que vocês veem, realmente agora é que... agora já sei porque é que aquele gajo é estúpido. Pronto, bem, é isso. Pronto, às vezes acontece, mas sim, no meu caso eu sentia um bocado isso. Isso e o facto de não estar contente também te estupidifica, Claro, não é? sim, Quando não claro, estás feliz claro, da vida, claro. estupidificas. Mas mesmo assim, apesar dessa tua liberdade da rádio, isso em termos de liberdade acaba por ser um passo intermédio, não é? Porque depois chegas mesmo à altura em que tu decides viver o que tu sempre sonhaste e enquanto terapeuta holística, professora, formadora de meditação, alguma vez te sentiste, quando fazes esse percurso, alguma vez te sentiste julgada por essa tua opção? Vais passando sempre a meios mais libertadores, não chegou a nenhuma altura em que as pessoas diziam esta Bárbara fritou a pipoca de vez. Todas elas. Todas. Há sempre alguém que faz um comentário que vem do medo deles, não é? Do medo de nem sequer perceber e sobretudo a família que gosta de ti, tem medo, porque é arriscado teres uma profissão. Jornalista ainda tem aquela aura, sabe, uma coisa séria. É? As pessoas levam-te a sério, tens reputação, tens essa consistência. De repente vais para a animadora de rádio. Pronto. Eu lembro-me na altura de ver uma certa decepção na cara de algumas pessoas e até de alguns colegas jornalistas. Vais para a animadora de rádio? Tipo, coisa menos interessante, não é? Como é que, sendo jornalista da TSF, vais para a animadora de rádio? E houve um jornalista que me disse, foi o único, que me disse, o Baltazar, que me disse que tu vais continuar a comunicar, vais comunicar de outra forma. Não vais deixar... Ou seja, foi o único que teve a hombridade de validar a minha escolha e de perceber que eu não estava no sítio certo. De facto, eu não pertencia ali. A minha energia não era dali. Eu precisava de uma coisa mais expansiva, mais para cima, mais livre, mais criativa também, sabes? Então, pronto.
E sim, passei a comunicar de outra forma, com sorrisos nos lábios também. E hoje depois, porque depois, às vezes há pessoas que nos criticam quando fazemos mudanças, por isso ou porque se preocupam demasiado, ou porque também estão a refletir, se calhar alguma mudança que eles próprios não fazem, têm esse medo. Hoje que tu fizeste essa mudança para a rádio com sucesso, que fizeste essa mudança depois para o yoga, para a meditação com sucesso, essas mesmas pessoas sentes que agora te dizem não, Bárbara, estás ótima, ou ainda olham com aquele ar de podias ter sido jornalista? Hoje já não. Acho que hoje todas as pessoas, pelo menos aquelas que me lembro de terem tido algumas reações difíceis, às vezes também de lidar, não é? E de ouvir, coisas difíceis de ouvir, todas elas hoje dizem que está tudo ótimo, está tudo bem, estou onde eu devia estar e, de facto, faço um bom trabalho e, portanto, está tudo bem. Só houve uma pessoa, mas foi uma pessoa que não me tem acompanhado muito, com quem me cruzei uma vez numa formação de teatro, que ainda hoje me diz que pena não teres ido para teatro, não é? Que pena não teres continuado comigo e ter feito a formação. Parece que tiveste um acidente, não é? Coitadinha, de facto é uma pena. Perdeu uma perna. Se ela tinha aquela perna, tinha uma atleta excelente. Assim como converteste a tua mãe ao vegetarianismo, converteste algum jornalista à meditação e ao yoga? Alguns, sim. Sim, e mais do que isso, houve muitas pessoas que fui tocando, não eu, mas também por verem ou livros que eu estava a ler, ou pessoas que são referências para mim, também foram essas pessoas e, portanto, acabaram por notar as mudanças e os benefícios que isso lhes trazia, sobretudo como jornalista. Sim, acho que todos precisavam um bocadinho. Todos, no geral, não são só os jornalistas, mas os jornalistas que beneficiaram disso notaram diferença. E, aliás, há uma que também tirou o curso de yoga a seguir, há pouco tempo. Ainda vou fazer uma reunião de alumni lá do jornalistas. Aliás, a Bárbara, eu até posso dizer, chama-se Bárbara Baldaia, também era minha colega na TSF, agora já não está na TSF, e ela também tirou o curso de yoga. Engraçado. E há uma outra na área da comunicação também que tirou um curso de yoga. Portanto, esta hora está a direção da TSF a pensar: aquela Bárbara, se não para de lá pessoas daqui, normalmente as pessoas discutem, tipo, vão para outro órgão de organização social, não é? Sim. Ela está a mandar toda a gente para o yoga. Isto não pode ser. Ela está a preparar alguma. Ela vai fazer uma rádio qualquer. Estou aqui os textos. Buda FM, não sei. Ela vai fazer qualquer coisa. Estou aqui os textos. As pessoas estão aqui para ditar, não é para meditar. Exato. Tiram-me. Olha, pessoas que se revejam também um bocado nesta tua opção de vida e queiram seguir mais esta onda da terapia e da meditação e do yoga, só para ter uma ideia, porque às vezes nem toda a gente pode ter esta possibilidade até económica de o fazer, não é? Quanto é que por mês uma pessoa assim dedicada a esta área gasta, por exemplo, em incensos e coisas do género? No jornalismo uma pessoa pensa em toners e isso, não é? Sim. Eu confesso, eu nunca fiz as contas a quanto é que eu gasto em incenso, mas gasto muito. Incenso, velas, então, são imensas. Livros. Imensos livros. Mas isso é uma cena minha. Uma questão de continuar assim. Formações, estou sempre em formações. Estou sempre a aprender coisas novas, estou sempre... Retiros, só que normalmente os meus retiros não são por donativo, aqueles que eu faço. Eu não faço retiros de spa, nada contra, mas... Às vezes também são precisos. São precisos e são ótimos. Não, mas são coisas diferentes. Há um retiro em que a pessoa vai uma espécie de férias e spa, e sim, tem meditação, tem yoga e tem imensas coisas para cuidar de si, tratar de si e ganhar ali alguma energia e está tudo certo. E depois há aqueles retiros um bocadinho mais hardcore, em que há menos comida, dorme-se menos, é um bocadinho mais severo, digamos. E são em condições mais precárias, porque o trabalho é outro. Estamos a fazer outro tipo de trabalho, outro tipo de busca, por assim dizer, e, portanto, aí não se gasta tanto dinheiro. Mas sim, quer dizer, farto-me de gastar dinheiro. De repente fiquei com a sensação que estes retiros eram em casa da Bárbara. Perdi-me naquela parte, há menos comida, depois não há, depois tipo, não há. Olha, tu desenganas-te, porque eu até como imenso, eu até como muito, percebes? Comparado com quem, Bárbara? Comparado, agora me no microfone, comparado com, não sei, temos que ir os dois um dia jantar, a almoçar, os dois, e a Joana, e tu vais ver, vamos ao restaurante, onde tu já foste. É verdade, eu aprecio bastante comida vegetariana, atenção. E vais ver como eu como muito. Sim, eu acredito claramente. Olha, eu tenho
também fiz esta pergunta. Que, Mas não come demais. Que esse é o grande problema. Nessa parte vou-me calar. Na Então, nossa sociedade nós comemos demais. É verdade, mais do sim. que aquilo que precisamos. Sim, sim. Pá, pois, mas é que depois às vezes a comida às tantas não é só pela necessidade, não é? Claro, Pois. mas isso é outra questão. Isso é outra questão e, Não é e acaso também que é um está pecado certo. mortal. Diz? Não é por acaso que é um pecado mortal. Certo. Certo. Mas há outras razões para isso e também não faz mal, não é? Desde que se tenha consciência porque é que se faz, Sim. está Tínhamos tudo conscientes certo. dos nossos atos e É isso. responsáveis por aquilo que fazemos. Ok, não é? Claro. eu como porque fico ansiosa, quando estou triste eu como. Está bem, ok, não faz mal. Mas tens noção que é isso que está a acontecer. Isso já é um primeiro passo. Depois há Certo, outros certo. a dar a seguir, mas esse é um Há que primeiro trabalhar o passo. problema na raiz. É. Bárbara, tenho-me de fazer esta pergunta. Não sei, tu, enquanto budista, já vendeste o teu Ferrari? É que se ainda não tivesse vendido e fizeste tipo um bom preço, estava aqui a falar com o Cláudio, eu e Sim, nós podíamos sim. fazer uma vaquinha e ficávamos com isso, tirávamos ter esse fardo das costas. Às vezes as pessoas também não... Sim, sim. É, não é? Às vezes essas mudanças drásticas de vida. Sim. E às vezes também parece que levares uma vida espiritual significa levares uma vida precária e tens que viver numa tenda. Não, também não É que é surge o assim. glamping, não é? Quase. Sim, glamping, exato. Sendo que o glamping é uma tenda É com brincar aos pobres. aquecimento. É brincar aos pobres. É brincar aos É brincar. pobres. É uma tenda melhor do que as condições que nós temos aqui. Tem um aquecedor. Quem der que não se levou Tem um aquecedor, exatamente. E tem mantas, tem muitas mantas. No glamping tens imensas mantas. Eu aqui tive o meu casaco porque não há E mantas. trouxe de casa, Tive de trazer a minha de casa, porque senão, Isto é um senão não me casaco, não é safava. uma É muito manta. pobrezinho, Sei é que parece muito uma manta, pobrezinho. estou aqui. É o meu lado. Devíamos mudar o nome deste podcast para Bárbara, que temperatura é a tua? Porque, de facto, está muito cá em baixo. Está muito cá em Não, por baixo. acaso hoje confesso que tenho a minha temperatura corporal bem baixa, portanto Boa. a culpa não é vossa. Ok. Mas sim, mas Outra vez. Outra não vez, a culpa implica. não é vossa. Vai fazer-me sentir culpado. Pá. Sim. Eu arranjar condições melhores para os convidados. É verdade, é verdade. Eu sou do tempo em que quando tinha convidados, eu arranjava, pronto, era assim, mas essa é comunicação social. Por isso é que, olha, sem embora, percebes? Sem embora. Sim, antes de aparecer este Atenção. podcast. Mas atenção. Não há dinheiro para nada, para Atenção, nada. mas Mas atenção. depois há dinheiro para isto. Atenção. Eu não vos vou dizer o que é isto. Mas atenção, isto aqui é só social, isto de comunicação tem muito pouco, hein? Isto é só. Pronto, Sim, não é só mais aqui pelo um bocadinho. social. Sim. Nós, antes de passarmos, se calhar, aos nossos objetos, voltando só um bocadinho atrás, porque há bocado disseste uma coisa muito interessante, que era os jornalistas precisavam de meditação. Se calhar meditar um bocadinho. E, além destas condições todas, os jornalistas, há também a sociedade que os envolve e que acho que até piorou com esta história da pandemia, da ideia como se vê a informação. Portanto, a minha questão aqui é, quando é que hoje um jornalista mais precisa de meditar? É depois de cobrir um dia de gritaria no Parlamento ou depois de ouvir pela 100ª vez alguém apelidar o que ele faz de jornalixo? Eu diria que o jornalista precisa de meditar todos os dias de manhã para evitar tudo isso e para lidar com tudo isso. Até pode fazer jornalismo, ou até pode fazer aliás, perdão, não é isso. Até pode fazer jornalismo e ser apelidado de jornalista. Mas a forma como vai reagir a isso será diferente. E lidar com os gritos no Parlamento depende de onde vem, não é? Mas sabes que o som também é uma técnica de meditação. Portanto, eu posso estar a meditar e usar os gritos como âncora e como método como uma forma, como uma técnica de meditação. Ok. Portanto, até posso usar isso a meu favor. Se imaginar um jornalista na Assembleia, vergonha, 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 e ele usar aquilo como Sim. tipo ondas. E de repente ela já um tipo assim a meditar e tal. Os discursos deste deputado para mim são. Ou então, por exemplo, alguns deputados, assim, têm assim alguns em mente mais extremistas, ajuda muito, a meditação ajuda muito a não reagir e a respirar com as emoções que vêm. Quando ouvimos algumas pessoas do Parlamento, e é natural que haja muito medo que venha ao de cima, a insegurança que nós sentimos quando ouvimos algumas coisas, o medo que aquilo prevaleça, não é? E tudo isso faz parte. E lembro-me que alguns professores meus, na altura do Trump, faziam muitos exercícios de compaixão e de self-compassion, de autocompaixão, porque é preciso nesses momentos de grande angústia e que são momentos muito assustadores, como no Brasil agora neste momento, não é? Arranjarmos uma forma benéfica
skillful, não é? De lidar com aquilo que é, lá está a nossa condição humana, porque faz parte de sentir medo. Nós não podemos, eu não controlo em absoluto as minhas circunstâncias que me rodeiam, o mundo que me rodeia, mas posso sim lidar e aprender a reagir de uma forma mais saudável a mim própria, às reações que estou a ter cá dentro. E precisamos disso, porque senão o que acontece é que eu, se ouço uma pessoa dessas a falar e de repente me deixo levar pelo medo, vou ativar todo a minha parte mais instintiva e animal, não é? Os níveis de ansiedade sobem, começo a dormir pior, a comer pior, insónias, mais nervosismo, problemas de pele, outros problemas começam a aparecer, problemas digestivos, tudo porque não consegui lidar ou não consigo lidar com aquilo que está a acontecer à volta. Isto está cada vez pior. Não, e porque isto está cada vez mais... Não está cada vez pior. Há mais microfones, não é? E, portanto, ouvimos mais aquilo que antigamente não se ouvia. E, portanto, o que é que eu posso fazer para lidar com isso? E a meditação, sim, para os jornalistas, mas para todos, para nós todos em geral, que estamos a passar fases tão difíceis. Sim. Muito bem. As pessoas estão muito reativas. E estão muito reativas porque estão a hiperventilar mais. O que é hiperventilar? Sabes, quando estás aflito, há aqui um descontrole respiratório, o teu córtex pré-frontal tem menos irrigação, pensas menos bem, não é? Ou seja, há menos capacidade de processar raciocínio e deixas-te levar por todas estas emocionalidades, tornas-te mais animal, mais reativo. As pessoas estão super agressivas. Claro, porque tem mais medo. Passamos por uma pandemia, mas também as nossas circunstâncias à volta, politicamente falando, socialmente, tudo, mundialmente falando, são circunstâncias muito aflitivas, podem ser muito aflitivas. Porque acaba por sempre por saltar a tampa, não é? No meio disso, Claro, ali acontece claro, vais no trânsito e a primeira coisa já abres a porta para dar um chapadão, não é? Eu normalmente... Já não sai só a asneira, se calhar já sai mais qualquer coisa, sabe? Não, sim, eu nunca abro a porta nem deixo o vidro. É sempre só... Deixo a imaginação da outra pessoa. Não é? O que é que eu estou a dizer? Bom, mas passar aqui à próxima fase. Vamos aos objetos. Sim, os objetos vamos ver que objetos é que tu nos trouxeste? E que histórias é que eles contam? Ligados aqui às tuas mudanças. Olha, eu pensei um bocado nisso quando me falaste nessa ideia de trazer objetos, porque de facto não há assim um objeto em particular que eu conecte às minhas mudanças. Há pessoas, era chato trazer as pessoas, não é? Mas era giro, principalmente sentassem só agora. Estás aqui só de repente. Então, olha, eu trouxe aqui. Francisco, o meu antigo diretor me despediu, foi super importante esse Ele fez momento. Questão de estar aqui hoje. De vir aqui assumir que fez parte da minha mudança. Fantástico. Outras pessoas que foram inspiradoras ou circunstâncias mesmo muito difíceis. Lembro-me que a fase que foi mais importante para mim nesta mudança, já eu estava na TSF, e foi quando eu fiz trabalho com os refugiados e andei nos campos de refugiados europeus a trabalhar e a fazer algum apoio, não só logístico, mas apoio emocional, e isso para mim eu acho que foi a maior mudança de todas. E foi quando eu me dediquei em absoluto ao trauma e também às adições como terapeuta. Ou seja, isso já lá estava, evidentemente. Mais uma vez reforço que não foi de um dia para o outro que a pessoa se torna ou terapeuta, ou professora de yoga, ou professora de meditação, não é? Portanto, as coisas têm o seu tempo e é gradual, e é todo um processo. E, portanto, houve muitas circunstâncias e muitas pessoas que contribuíram para isso. Se eu tivesse que escolher objetos, os livros todos que tenho lá em casa, eram muitos, não podia trazer, mas, sobretudo, esta taça que me tem acompanhado sempre, isto é uma taça tibetana, comprei-a na Índia, mas foi feita no Tibete. Foi feita por tibetanos e eu uso esta taça nas minhas meditações, nas minhas práticas, tanto as que eu conduzo como as minhas próprias práticas. Uso esta taça e tem marcado muito as aulas que vou dando. Relembra-me sempre onde é que está o lugar da estaca, não é? De onde vim, lembra-me sempre de onde vim, nunca me esqueço de onde vim. Portanto, uso esta é um dos objetos que eu uso. Pronto, que eu uso, não, que eu trago. O outro é este Japamala. Os católicos têm um terço. Eu uso este Japamala, são 108 bolinhas, e vamos contando
fazendo ou respirações, ou mantras, ou bija mantras, com cada uma destas bolinhas, e ajuda-nos a centrar, ajuda-nos, enfim, uma série de coisas. Depende da intenção que nós quisermos colocar nisto, mas são usados em muitos períodos de oração, em alguns períodos de meditação também, e ela ajudou-me muito, este Japamala ajudou-me muito em alguns momentos de incerteza. Boa. Que vem, não é? Com todas estas mudanças, de cada vez que tiro uma pele à incerteza, ao medo, ao risco, à crença. Será que sou boa o suficiente? Será que estou à altura? Será que vou conseguir? Isso faz parte. E isto ajudou-me a passar e a lidar com essa fase e com isso tudo. Muito bem. Só uma pergunta. O que é que se passa com os tibetanos que eles não usam as taças para comer, só para lhes dar pancadas para... Não. Usam para comer. Não. Repara, mas se for uma taça onde um tibetano comeu uns cornflakes... Não, essas taças... Essas ninguém diz que é uma taça tibetana. Quando se lhe dá uma pancada, esta é tibetana. Não, sim, certo. Não, repara, sim, dá-se muita pancada. E houve, para fazeres uma taça, para elas terem estes sons, elas davam uma pancada... que ferve. Aliás, se tu passares aqui a mão, vais sentir uns altinhos e uns baixos. São enrolados, não é? São rodados e martelados, até que têm a sonoridade que se pretende, a frequência que se pretende, e porque cada taça é muito particular, cada taça tem o seu som e tem a sua funcionalidade. Depois isso é outra conversa das taças. Umas são feitas no Nepal, outras no Tibete. No Tibete não, aliás, chama-se taças tibetanas, não são feitas no Tibete nada, hoje em dia já não são feitas no Tibete, são no Nepal, nomeado, e algumas na Índia, porque lá está, os que estavam no Tibete já não estão na Índia. Mas isso é outra história e não vamos entrar por aí. Sim, muito não bem. queremos aqui arranjar animosidades com então, chineses. Como? Diz. Diz? Nada. Quê? Nada. Agora a nossa próxima fase. Próxima fase. Sim. Já paguei a minha EDP deste mês. Continua. Vamos à nossa fase do algoritmo. Algoritmo. Pronto. Nós temos sempre um algoritmo que nós desenvolvemos, porque Devia ter visto isto até ao fim, não é? investimos muito tempo. Sim, nós investimos. Agora é aquela parte que normalmente se arrependem de ter vindo. Sim. Nós investimos toda a nossa tecnologia. O dinheiro que nós podíamos ter gasto em aquecedores, nós gastámos num algoritmo Muito bem. Agora está explicado. que peguem todas as informações que nós vamos recolhendo sobre os nossos convidados. Sim. E ele cria, com a sua fabulosa inteligência artificial, 3 cenários de vida alternativa que poderiam ter acontecido se tu não tivesses tomado certas decisões na tua vida. E, portanto, nós vamos te ler os 3 cenários. Isso é sério? Vocês que inventaram, não é? Não. Tu vais ver pela qualidade disto. Nós vamos te ver os 3 cenários e tu vais ver... Exatamente. Tu vais ver se concordas com algum. Ok. Então, vou ler aqui os amarelinhos. Lê os amarelinhos, vá. Então vamos começar por aqui. Bárbara sente que o jornalismo e a opinião pública estão emocionalmente intoxicados e decide mudá-los por dentro. Assim, cria o Jornalindo, um noticiário que promove notícias boas, convida o telespectador a respirar profundamente antes das informações sobre o governo e evita falar de futebol porque não faz bem à saúde saber se aquele lance era mesmo penalti. Sabe que me propuseram fazer isso uma vez? Mas era uma pessoa que não era da área, claramente, era um médico. Você devia fazer. Eu disse, claramente, não estás no meio. Pois, exato, não é? Não vai dar. Pronto, se queres uma coisa para ti, tudo bem. Sim, mas exato. Contratam... Pronto, segundo cenário. Exato. Segundo cenário. A vida de Bárbara dá muitas voltas e, por diversos motivos, vê-se privada do seu emprego e não está fácil arranjar um novo projeto. Com as normais contas a acumularem-se, Bárbara vê-se obrigada a aceitar um trabalho que colide com o seu lado vegetariano, que é dar a cara e vestir o fato da vaca que ri, promovendo os famosos queijinhos numa mega campanha internacional. Portanto, estás tu vestido de vaquinha? Não é? Era isto. Queres que eu comente? Não, guarda para o fim, guarda os comentários para o fim. Ok. Mas eu sinto que vou apanhar. Não, de todo, porque isso faz-me... Porque, na verdade, do meu lugar de privilegiada, eu posso escolher. Certo. E quando estava na rádio, eu escolhi não fazer muitas publicidades. Por isso, porque eram publicidades a marcas que não iam ao encontro dos meus valores, ou até instituições que não tinham nada a ver comigo e com aquilo que eu defendo, não é? Nomeadamente direitos dos animais, etc. Então, eu recusei muita publicidade.
mas recusei do alto do meu privilégio. Não é? Claro. É evidente que, não tendo trabalho, tendo contas para pagar e filhos para sustentar, faria aquilo que eu pudesse para escolher o melhor que eu podia, sabes, em linha com a minha consciência. E claro que há sempre alternativas. E eu trabalho, não me envergonha. E, portanto, se não podia não ser de vaca, ia para outra coisa qualquer. Porque há outros. Portanto, escusava de fazer esse. Há outros. Muito bem. Vamos à Será os última. valores sempre. Porque depois, se não estás em linha com os teus valores, se a tua vida não está em linha com os teus valores, o sofrimento aninha-se nos teus valores, se eles não estão em conformidade, ou seja, se tu não estás a viver de acordo com aquilo que tu acreditas, de acordo com os teus valores, tu inevitavelmente vais sofrer. Sim. Vais sentir-te... imagina que, dando assim outro exemplo, imagina que tu tens o teu trabalho, porrar, contente da vida, e depois do trabalho sais e tens a tua atividade ao ar livre. Tu gostas mesmo, é a tua atividade. Sim. Imagina, surfar. Para mim é importante ir surfar, é importante apanhar umas ondas, estar em contato com o mar, aquilo ajuda-me também a centrar, a focar, é um trabalho meditativo também. Porra, vou trabalhar, tenho aquilo. E para mim o meu valor fundamental é essa conexão com a natureza, é essa conexão com este foco, com este centro, é eu dar espaço, é essa, que é mesmo conexão é a palavra que eu encontro para isto. O chefe vem e oferece uma promoção. Vais ganhar mais. E vais ter mais responsabilidades, não é? Portanto, obriga a que tenhas que trabalhar mais também. Porrar. À partida, tu pensas, fogo, vais ganhar o dobro, com mais trabalho, porreiro. Ao fim de uns tempos, o facto de tu já não poderes ir surfar, já não poderes ter aquele tempo que tu tinhas para fazer aquilo que tu gostas, porque, entretanto, há outras responsabilidades que se puseram, inevitavelmente vais pagar um preço. Vais começar a ficar mais irritadiço, mais ressabiado. Danos colaterais, não é? São danos colaterais, exatamente. Mas que vão acumulando, não é? Sim. Vão acumulando, a pessoa às vezes não dá por isso. Mas depois... há um ponto em que tens que escolher o que é que é importante para ti. Será que precisas mesmo dessa promoção e viver com esses benefícios todos? Ou isto não é uma questão de te contentares com pouco. É só perceberes o que é a abundância para ti na vida. Se é só o dinheiro ou se... E há coisas que até se calhar não entram na tua equação inicial quando estás a tomar determinada opção ou determinada decisão, não é? Sim, portanto, às vezes sim. também, E só vem mais com o tarde tempo. nos apercebemos. Claro que eu falo disto sempre do alto do meu privilégio. Sim. Não, aqui é? também o que tem o objetivo também o que o algoritmo fez aqui. Acho eu que foi o que o algoritmo fez, porque o algoritmo faz. Mas é um bocado aquela questão também de muitas pessoas também às vezes hastearem bandeiras sobre determinadas causas, determinados princípios, mas depois, lá está, sei lá, gosto muito dos animais, coitadinhos, e depois digo, o quê? Uma pulsada, um presunto, não sei o quê, bora lá, então não é? Está fora de engraçado. questão. Sim. Tanto que às vezes ainda triste, hoje sou mas é abordada por algumas marcas e se não estiver em linha, não... Certo. Alimentares e tudo, então zero. Pois. Não uso quase nada do que se vende normalmente. Portanto, Tens hipótese, sou completamente. péssima. Isto é horrível, porque para fazer dinheiro eu sou péssima. Estás a ver? Para faturar sou péssima. Não há assim nenhuma Cilampos de taças tibetanas, por exemplo? Pois não há que queira, se calhar. Há uma marca, por exemplo, que podia. Agora que falas nisso. Senhores da não sei quantas. Se calhar vou falar com ele. É isso, tem que ser ao contrário, tens de tu a falar com eles. Bem, vamos à última ver se esta faz algum sentido. Bárbara fica na M80 e não tem a sua segunda epifania. Hoje é conhecida anfitriã de um programa de rádio que mistura músicas com sessões áudio de yoga para promover o equilíbrio dos ouvintes. O famoso programa Nem 8 nem M80. Gosto. Olha, esse podia ser. Esse podia ser. Mas lá está, também pode ser um podcast. Também dava. Em vez de continuar na rádio, pode ser um podcast. Certo. Já agora está tudo. Porque não é? Porque não. Só falta um aquecedor. Só falta um aquecedor. Só falta um aquecedor. Falta um aquecedor. Olha, o tapete já tem. Pronto, já não é destes, bem sei, mas pronto, mas já aconchega. Sim. Já aconchega. Mas repara, eu gostei de todas essas peles que vesti e ainda hoje gosto. E ainda hoje tenho esse lado de jornalista em mim. Ainda hoje adoro rádio e gosto muito de rádio, gosto muito de fazer rádio e gosto muito dessa parte.
Mas pronto, cada coisa tem o seu tempo e as portas não se fecham nunca. No outro dia alguém me perguntou, onde é que te vês? Aquelas perguntas. Onde é que te vês daqui a 10 anos? Sei lá, onde é que me vejo daqui a 10 anos? Eu há 10 anos não me via aqui, porque não foi uma coisa que eu projetei intencionalmente. Eu sabia que havia coisas de fundo intencionais que eu queria. Quer dizer, aqui é um acidente, não é? Aqui é um acidente. Aqui é um acidente. O Daniel entrou. Nunca pensei. Há 10 Se ela anos. Olha, soubesse. o Daniel Leitão vai. Epá, nunca na vida isso ia acontecer. Não, mas percebes? Ou seja, não tenho essa arrogância, porque até é uma arrogância. Não, eu daqui a 10 anos vou estar. Não sei. Há coisas que eu quero cá dentro atingir. Gostarias, não é? Exatamente. E que eu gostaria. É um plano que tens. Claro. Mas não propriamente circunstante. Ter a casa X, aquilo Y. Certo, Não, certo. não. E nós sentimos, eu acho, como falamos até com pessoas que tipicamente mudaram de vida, nós sentimos muito isso dos convidados, não é? Não há um convidado que diga, não, eu já fazia aquilo, mas já a pensar que normalmente são circunstâncias da vida ou é algo que a pessoa tem um apelo depois interior e percebe aquilo que estavas a dizer, que é, não estou bem conectado com isto, olha, descobri que a minha conexão está aqui. Que se vão conhecendo, não é? E portanto, sim. Bem, na verdade, o primeiro chamamento, por assim dizer, que foi o yoga aos 15, já me estava a indicar para onde é que eu ia, certo, não é? certo. E para a espiritualidade e andar em volta, debruçado em todos os ensinamentos budistas. O que é que às vezes deixas-te levar por aquilo que esperam de ti e por essa atrapalhada toda, não é? Portanto, por isso é que eu digo, eu não te sei dizer circunstancialmente onde é que eu estou daqui a 10 anos. Se é na rádio, se é a fazer o pino, o pino será com certeza, se não me acontecer nada, mas, ou se não morrer, porque também é uma hipótese. Mas, na verdade, circunstancialmente eu não sei dizer, mas cá dentro, de princípio, de valor, de onde é que eu quero continuar a trabalhar, o que é que eu quero continuar a providenciar, estar ao serviço e que a minha vida seja benéfica para os outros, mas também para mim, não é? Essa é sempre a minha linha de conduta, é essa intencionalidade. Não propriamente as circunstâncias. Certo. Isso logo se vê. São as boas surpresas da vida. Às vezes são surpresas duras. E uma das mudanças foi obrigada. Quase a vida a dar-me um pontapé. Ai, não vais, vai ver se não vais agora. Fui despedida, a ver se eu não fui. Depois tive que ir, não é? Certo, às vezes também é preciso. E foi preciso, foi essencial. Eu, se não tivesse levado aquele pontapé no rabo, eu não teria, lá está, a coisa não se teria desdobrado da forma como se desdobrou. Foi super importante para mim ter sido despedida. Fartei-me de chorar, claro. Chorei. Injustiça, e foi super injusto, foi horrível, custou-me muito, foi muito difícil. Emocionalmente muito difícil. Mas essa dificuldade também foi muito útil para eu poder ir mais além e quebrar inseguranças, sabes? Aquelas crenças, não sou capaz, pá, olha, não és capaz, agora tens... Se hoje encontrasse esse diretor, davas-lhe um banana ou davas-lhe um abraço? Porque agora é giro pensar nisso, não é? Na altura gostou-te e foi injusto e por aí fora. Mas hoje, mas por outro lado, também depois no sítio onde estás hoje, que é onde estás a sentir certo. bem. Não, e eu dou-me bem com essa pessoa. Ou davas-lhe um banabraço, que é a mistura de um banano com um abraço. Não, é uma pergunta interessante. Não lhe dava nenhum banano, claro que não. Não, mas acho que há uma conversa que podia ser tida. Acho que há uma conversa que pode ser tida até para ele, enquanto ser humano, porque há formas e formas e momentos de se fazerem as coisas. E às vezes o que magoa mais não é tanto o ato em si, mas sim a forma como o fazemos, não é? Sim. E é tudo o que está por baixo disso, todo o contexto em que a coisa foi feita, que custa, mas que tem a ver com maturidade emocional, que às vezes nem todos têm. Portanto, não houve a maturidade emocional de fazer as coisas de outra forma. Eu já tenho quase 50 e ainda como carne. Já viste? Bárbara, nós estamos mesmo a chegar ao fim, mas não gostávamos de terminar sem te pedir aquilo que pedimos normalmente aos nossos É a convidados. pergunta do costume, não é? Que é, exatamente... Onde é que te vês daqui a 10 anos? Não é tudo em casa. Nós vamos reduzir para 5, só porque tu 10 não gosta. Sim. Tipo, amanhã. Sim, Ou que é daqui a uma hora. pedir uma Olha, mensagem vou almoçar, final por exemplo. da seguinte forma. Tens um amigo, uma amiga que chega ao pé de ti, que está a precisar de mudar e que te pede um conselho. Que conselho é que tu darias a essa pessoa? Primeiro pensarias um bocadinho. Pois, queria uma resposta Nós mais não te estamos rápida. a dar. Não, Não. Quanto tempo é que tem É completamente tem um justo. limite? É completamente justo. Completamente Então, porque depende muito Completamente justo. claro que depende Da das pessoa, circunstâncias da depende pessoa, de não sei o whatever, quê. sim. Mas diria
perceber exatamente quais são o que é que está a motivar essa vontade de mudar, essa é a primeira. Tentar perceber e estar mesmo com aquilo que está difícil nas circunstâncias atuais e perceber o que é que está a motivar essa mudança. E depois, se de facto há uma mudança que tem que ser feita, e não tenho dúvidas disso, a tua pergunta é no sentido de se a pessoa quisesse mudar totalmente de vida. É porque eu já tive isso. Eu lembro-me que tive um aluno que queria mudar diametralmente de vida, mas ele não tinha formação nenhuma para aquilo que queria mudar. Mas ele queria tipo para amanhã. Eu quero ser... Imagina, ele queria ser coach, não é? Mas de repente, nada contra, mas ele ia buscar exemplos de pessoas. Eu quero ser, por exemplo, olha, como tu, ou como, que eu não sou coach, não é? Sou outra coisa, mas ou como não sei quantos, e dava nomes. Mas espera, mas essas pessoas levou tempo a construir isso. Levou tempo a chegar aí. Certo. Não quer dizer que tenhas que levar o mesmo tempo. O que eu quero dizer é que há uma consistência que é necessária. Então, se alguém precisasse de conselhos, talvez perguntar quais são as circunstâncias, se financeiramente é viável essa mudança drástica, se é possível, o que é que ela pode fazer para ir começando a treinar ou a cultivar esse outro lado que ela quer mudar, não é? Imagina que quer fazer jardinagem, mas é advogada. Ok, se calhar precisa de uma formação antes, não é? Precisa aprender um bocadinho mais sobre jardinagem, mas precisa de dinheiro. Então, se calhar, deixar de ser advogada de repente de um dia para o outro, se calhar não é viável. Então, como é que podemos encontrar aqui um bom casamento entre os dois? E perceber o que é que... E mudar para quê? Às vezes a dúvida é, quero mudar, mas não sei para quê. Okay, o que é que tu gostas de fazer? O que é que te dá... Quais são os teus hobbies? Porque às vezes é nos hobbies que nós vamos encontrar aquilo que nos dá prazer. Qual é o que é que te preenche? O que é que tu gostavas de oferecer? O que é que tens para oferecer ao mundo? O que é que te apaixona? Porque isso é tudo importante. Tens que te apaixonar por aquilo que estás a fazer, senão vais voltar ao mesmo. Sim, uma questão de tempo. Eu quero agora ser, sei lá, outra coisa qualquer. Trabalhar, olha, de jornalista para a rádio. Pois, mas depois chegas ali à rádio e outra vez a mesma coisa. Então não era bem isso, não é? Pois. Não era bem isso. Deu-me o fulgor inicial da novidade, sim, da mudança, mas nos últimos sim. tempos havia coisas que me aborreciam imenso na animação. Porque, enfim, para quem faz animação de rádio sabemos que é mais do mesmo todos os dias. E, a não ser que se faça um programa específico, um programa da manhã, por exemplo, em que há muita coisa a acontecer, os outros programas, os outros painéis são muito pouco interessantes. Ouvimos, vamos ver, quase isto, não é isto, mas pode ser pouco interessante. E podemos cair na esparrela da pouca... Mas sentes que às vezes fazer essa mudança, imagina que não fazias, que continuavas de jornalismo, mas dizia, mas vou pensando já no que eu quero mesmo fazer. Achas que às vezes pode haver situações em que fazer essa mudança, mesmo que não seja para o que tu queres, no final dá-te pelo menos a capacidade de mudar, porque às vezes há pessoas que têm esse medo de mudar e, portanto, mudaste para uma coisa, não gostei muito, mas olha, mas perdi aquele medo de... Absolutamente. E, aliás, eu sempre tive vários empregos, a mudança nunca foi de uma coisa para a outra. Eu, enquanto fui jornalista, eu fui muitas outras coisas ao mesmo tempo. Eu dava aulas de yoga, eu dava aulas de meditação, eu estudava, eu fazia muita coisa, fui guia turística, fazia traduções, eu fiz milhares de coisas, ou seja... Isso também me dava a estaleca de perceber, se isto não resultar, Sim, aqui tem uma rede, não é? Tenho uma rede, eu faço outra coisa. E hoje em dia eu tenho essa segurança. Se isto não resultasse, por alguma razão, me acontecer alguma coisa e eu não posso continuar a fazer o que faço, há outra coisa. Quanto mais não seja, agarrar nas línguas que falavas há bocadinho. Sabes? Mas é isso. O que é que eu tenho? O que é que eu posso fazer? O que é que eu sei fazer? O que é que eu tenho jeito para fazer? O que é que me apaixona? O ideal é juntar-te isto tudo, não é? O que é que te apaixona? O que é que tu tens jeito? O que é que tu gostas de fazer? O que é que dá dinheiro? Também é importante que seja uma coisa que ao fim e ao cabo te dê dinheiro, não é? Sim. Portanto, são assim são estes 4 bloquinhos que são importantes de considerar. E não fazer uma mudança brusca à maluca. Não é? Porque eu sei que há muita vontade e hoje em dia vejo muitas pessoas a fazer informações, toda a gente quer ser coach, toda a gente quer ser professor de yoga, toda a gente, porque está na moda. Para já, se não tiver neles, se isso não for algo que vos apaixone, mais cedo ou mais tarde vão parar ao mesmo sítio. Sim. Mais cedo ou mais tarde vão parar ao mesmo desencanto pela vida.
Portanto, não Essa é paixão, bem... sim. Às vezes eles vão porque, um professor de yoga tem uma vida muito confortável, não faz nada, há uma aula por dia, depois não faz nada o resto do dia, vai para a praia, e pá, é isso que eu quero. Então se calhar não é um professor de yoga, se calhar, mas podes ser isso a fazer outra coisa qualquer. Exato. Passa o dia a meditar, está bem, está bem. Eu quando acabo de almoçar também me apetece meditar. Exato. Passo lá pelas brasas no sofá que eu mimo. E a vida dela deve ser muito fixe, pá, porque é muita calma, não se passa nada. Não, vão lá para casa à tarde com os meus filhos, vão ver que não se passa nada. Nem o Buda me vale. Exato. Muito bem. Olha, Bárbara, muito obrigado. Obrigada, Espero que eu, tenhas por me terem gostado. convidado. E pronto, acabamos assim mais um episódio. Acabamos e para a semana voltamos com outro convidado e um aquecedor, provavelmente. Sim, portanto, marcas que nos estejam a ouvir. Sim, marcas de Preciso dizer que aquecedores. hoje é dos dias mais frios. Esta semana tem sido os dias Não, mais tem. frios. Portanto, Dias do ano. é culpa, Pois. não é bom. Claro, Pois, claro, especialmente. claro. E sendo nós autênticas bombas de calor humanas. Nós somos pessoas muito calorosas. Bárbara, muito obrigado. Obrigada, obrigada. Nós até para a semana. Até para a semana. Excelente pergunta, de facto é. Já ouvimos. Epá, chega.